Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. Olá, amigos ouvintes e internauta da Rádio Rio de Janeiro, a Rádio da Fraternidade. Eu sou o Carlos Alberto e estamos aqui com o programa Luz na Penumbra, estudando o livro A Gênese de Allan Kardec. Hoje, o nosso capítulo 17, Predições do Evangelho, Ruínas do Templo de Jerusalém. Participa do nosso programa o nosso companheiro José César, que é o nosso companheiro do Centro Espírita Leon Denis, participando hoje da elaboração do nosso estudo. Bom, vamos ao item 17, Ruínas do Templo de Jerusalém, Predições do Evangelho. Entretanto, é preciso que eu continue a andar hoje e amanhã e o dia seguinte, porquanto necessário é que nenhum profeta sofra morte noutra parte que não em Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes hei querido reunir teus filhos, como uma galinha reúne sob as asas seus pintinhos, e não o quiseste. Aproxima-se o tempo em que vossa casa ficará deserta. Ora, eu, em verdade, vos digo que, doravante, não me tornareis a ver, até que digais: bendito seja o que vem em nome do Senhor. Lucas capítulo 13, versículo 33 a 35. E aí nós vamos vendo e continuando, Jesus fazendo as suas, prevenindo, né, aquele povo, né, daquilo que estava dentro dos desígnios, né, da construção de provas feita por aquele povo mesmo. Nós vamos dizer assim, as previsões, nós já viemos estudando isso há algum tempo, e até eu fazia um comentário no programa passado, que às vezes nós temos esses tipos de sonhos premonitórios. Cheguei a comentar isso. E para quê? Né? A pergunta seria essa: para que eu tenho esse sonho de que alguma coisa vai acontecer com fulano ou com ciclano? Porque o que eu faço com esse conhecimento que me foi dado? Se eu falar para eles, poderão não acreditar. Se eu deixar de falar, eu talvez esteja cometendo um equívoco de não permitir que eles assim se previnam contra aquilo que possa acontecer. Então, assim, mas na realidade, essas previsões, quando chegam até você, essas premonições, essas visões, né? Isso quando chega para que você possa ajudar de alguma forma, para que você possa se preparar numa necessidade que alguém possa ter daquela ajuda ou não. Mesma coisa é Jesus prevenindo aquele povo sobre a destruição do templo. Por quê? Porque tudo que pode acontecer, né, futuramente, de uma construção feita por nós, para que aquilo recaia sobre um caos, né,
nós podemos, quem sabe, prevenidos, modificar essa situação. Né? O que tu acha? É isso mesmo. A gente tem que levar também em consideração que quando Jesus diz assim, entretanto é preciso que eu continue a andar hoje, amanhã e depois de amanhã, ele não está falando daquele tempo lá, não, ele está falando de hoje também. Tá? Isso aí. Ou seja, naquela época, na época que nós estamos vivendo e futuramente, e amanhã também. Né? Então ele traz algumas previsões aqui que são próprias do seu espírito, né? Porque tinha essa emancipação da alma para alcançar isso, assim como nós temos durante o sono, às vezes a gente não dá, né, a devida importância, ou traduz de outras maneiras. Tem gente que sonha e acha que tem que jogar, fazer jogo jogo de bicho, essas coisas. Tem outros que... E tem gente até que às vezes recebe essas predições, as premonições, de uma maneira de expansão da alma, às vezes até, inclusive, a gente pode estar em vigília. Né? Como a gente já viu muitos, o cara para e vai acontecer isso depois. Ele nem se recorda do que ele falou, mas ele falou. E outras coisas, também tem uma outra coisa, viu, Carlos Alberto, que é a utilidade daquilo que a gente vai dizer, né, cara? É importante. Entendeu? É útil. Ou vai ser complicado? Será que se a gente dizer assim, olha, eu tive um sonho que vai morrer determinada fulana, será que a gente não morre por antecipação? Aquele crivo socrático, né? Não é, cara? A gente colocar medo dos outros. Por isso que quando Deus dá essas coisas, sabe para quem dá, né, cara? A gente viu no altivo aí um homem, nosso ex-presidente é um homem de uma mediunidade, né? Mas sabia colocar com carinho, com amor às pessoas aquilo que ela precisava fazer, né, cara? Sem precisar magoar, sem precisar deixar aflito, criar mais aflição ainda do que as pessoas que procuravam já vinham aflitas, né? Então, é o que quando ele diz assim, olha, aproxima-se o tempo que a tua casa ficará deserta, é porque daqui a pouco vai acontecer de que aquelas pessoas que estiveram aqui e que eu quis falar e não acreditaram em mim, estão com a alma aí ainda faltando alguma coisa, vão ter que procurar um dia. Isso aí. Não é? Vai ficar aberta a alma. O que falta? Falta alguma coisa. Então, o homem que nasce com esse desejo de sempre saber de onde veio, para onde vai, por que está fazendo aqui, um dia vai começar a cair em si e dizer, mas tivemos essa oportunidade e não aproveitamos. Verdade. Então, nós vamos ler aqui o 18, para continuar o raciocínio. Quando virdes um exército cercando Jerusalém, sabeis que está próxima a sua destruição. Fujam para as montanhas, e os que estiverem na Judéia, retirem-se os que estiverem dentro dela, e nela não entrem os que estiverem na região circunvizinha. Porquanto esses dias serão os da vingança, a fim de que se cumpra tudo o que está na Escritura. Ai das que estiverem grávidas neste dia, visto que este país será acabrunhado de males e a cólera do céu cairá sobre este povo. Serão passados a fio de espada, serão levados em cativeiros por todas as nações, e Jerusalém será calcada aos pés pelos gritos, até que haja preenchido o tempo das nações. Lucas, capítulo 21, itens 20 a 24. Então está aqui Jesus passando a informação para que as pessoas se previnam, para que fujam para as montanhas, para que busquem abrigo, porque quando notarem que os exércitos se aproximam, acontecerá a destruição. Entendeu? E aí, quando nós somos alertados de muitas coisas de que poderão nos fazer mal, e aí quem tem ouvidos de ouvir, né? Aí precisa saber. Esses dias eu tive lendo aí a vida de Jerônimo Mendonça, e aí ele faz uma previsão, ele mesmo faz um levantamento
médium que era, de todas as reencarnações dele. E aí ele conta a história do rei Talarico IV, que ele tinha sido imperador e que não tinha dó de ninguém, de nenhuma cidade em que ele chegava. Então ele chegava com o seu exército, e isso tudo que ele está dizendo aqui acontecia mesmo, sabe? Aí eu ficava imaginando assim, eu lendo aquilo e olhando, e lembrando da gente, cara, não é que eu falo. Então, à beira de Roma, à beira de seja, e às vezes até esperando a hora da guerra, receber daqueles que iam ser sacrificados o perdão ali, ó, perdoa, deixa para lá, mas eles não perdoavam e assim avançavam. Então tudo o que Jesus está dizendo aqui aconteceram com essas cidades que começaram a só ter visão material, sem contudo deixar que a gente percebesse que vocês viram os profetas, mas apedrejaram, vocês fizeram isso, tudo aquilo que ia acontecer. E aí ficamos nós aqui, né, no raciocínio. Aproveitamos. Será que nós estamos aproveitando ainda hoje? Uma boa pergunta. Olá, amigos ouvintes. Nós estamos no programa Luz na Penumbra, estudando o livro A Gênese de Allan Kardec. Olá também aos amigos internautas da Rádio Rio de Janeiro, a todos uníssonos nessa nossa meditação diante desta obra maravilhosa de Allan Kardec. E continuando agora, o item 19, que Jesus, avançando para o suplício, ora acompanhava o grande multidão de povo e de mulheres a bater nos peitos e a chorar. Jesus, então, voltando-se, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmos, pelos vossos filhos, porquanto virá o tempo em que se dirá: ditosas e estéreis as entranhas que não geraram filhos, e os seios que não amamentaram. Todos se porão a dizer às montanhas: cai sobre nós, e às colinas, cobri-nos. Pois se tratam desse modo o lenho verde, como será tratado o lenho seco? Lucas capítulo 23, versículos 27 a 31. E aí, continuando, né, vendo o sofrimento, ele predizendo o sofrimento das mulheres, né? Isso. Que vão chorar pelos seus filhos, né? E aí todo esse sofrimento. Mas olha que interessante, no item 20, Kardec vai fazer um comentário aqui sobre essa passagem do Cristo. Ele vai dizer assim: a faculdade de pressentir as coisas por vindouras é um dos atributos da alma, e se explica pela teoria da presciência. Jesus a possuía, como todos os outros, em grau eminente. Pôde, portanto, prever os acontecimentos que seguiriam a sua morte, sem que nesse fato algo haja de sobrenatural, pois que vemos reproduzir-se aos nossos olhos nas mais vulgares condições. Não é raro que indivíduos anunciem com precisão o instante em que morrerão. É que a alma deles, no estado de desprendimento, está como o homem da montanha. Abarca a estrada a ser percorrida e lhes vê o termo. E na 21 ele diz: tanto mais assim havia de dar-se com Jesus, quanto, tendo consciência da missão que viera desempenhar, sabia que a morte no suplício forçosamente lhe seria a consequência. A visão espiritual permanente nele, assim como a penetração do pensamento, haviam de lhe mostrar as circunstâncias e a época fatal. Pela mesma razão podia prever a ruína do templo e a de Jerusalém, as consequências que se iam abater sobre seus habitantes e a dispersão dos judeus. Então está aqui, né, Kardec fazendo um comentário
sobre a faculdade de pressentir, né? Isso. Que é, na realidade, é onde se explica, né, essa teoria da presciência, e mostrando que, como já comentamos, Jesus a possuía num grau muito eminente. E é claro que, né, todos nós podemos possuir, já que é fruto de uma emancipação da própria alma. Esse desprendimento da alma, né, quando emancipamos, nós assim fazemos. Basta ver, vamos ver que muitas dessas premonições, dessas visões, elas se realizam até no momento do sono físico. Isso. Então é um momento de desprendimento, né, César? É claro, e nós temos que ter claro também uma coisa, todos somos espíritos, então visão espiritual todos temos. Podemos não ter tão desenvolvida um quanto os outros, até porque se tudo fosse igualzinho aqui, acho que não teria muita graça, né? Então, por isso que essa diversidade, a gente pode estudar, pode entender o outro e o próximo, pelas diversidades e características de cada um. Mas essa presciência, ou premonição e tal, são características da emancipação da alma e da visão espiritual, que pode ser por baixo, por cima, pelo lado, você vê, porque não tem circunscrito que nem o nosso, que é só no rosto aqui, para mim ver lá nas costas, eu tenho que olhar para trás, senão... E o espírito é diferente, o espírito vê por todos os ângulos. É o espaço. Isso é a noção do espaço. Né? Emancipação. É espacial. Né? É espacial, visão espacial, completamente espacial. E isso Jesus possuía com tranquilidade. O Cezinho aqui possui nadinha. Carlinho também. Né? E a gente vai convivendo com isso e vai vendo que a gente também pode fazer, pelo exercício, pelo estudo, pela compreensão desses fenômenos, determinadas coisas. Como, por exemplo, dar um pequeno exemplo aqui do Monges do Tibete. Eu que já li o Terceira Visão, o Dzogchen há muitos anos, eu via que aquelas iam crianças para os monges, treinavam esse negócio de emancipação da alma, saíam do corpo, iam ver o que estava acontecendo em tal lugar e voltavam, contavam, e aquela pessoa que estava lá para testemunha vir falar aqui que se ele viu ou não, tá entendendo? E os caras faziam isso. Mas eles ficavam lá 30 anos estudando isso, lá fazendo, se concentrando e tal. Então é possível fazer. Por quê? Porque a gente tem esses dois sentidos, essas duas coisas vinculadas ao nosso corpo. Ou seja, o nosso perispírito, nosso espírito e o corpo físico. Se nós temos essas três coisas, se a gente aprender a separá-las, a gente vai conseguir. Talvez não seja para mim agora, nessa atual encarnação, porque Deus não quis que eu fizesse isso agora como médium, como isso, aquele médium extensivo e tal. Fica para a próxima. O tempo vai chegar. Se não for na próxima, vamos aprender um pouquinho mais para ser numa outra. É ou não é? O que interessa é a gente aprender. E o que ele faz aqui nesse pedacinho, olha, quando a gente vê a análise, né, dos templos e do pessoal, você diz assim, esse povo era muito, muito bruto, né? Precisava dessas coisas, porque Jesus falava muito em linguagem figurada também, né? Olha, as grávidas, porque as montanhas vão cair em cima de você e tal, porque ele precisava desse tipo de linguagem por ser brutos. Até para dar uma sacudida. Senão não sacode, né? Isso aí, é verdade. Aliás, aquele povo de Jerusalém, Jesus ele foi criado ali. E tu sabe que o profeta na sua terra é aonde ele mesmo não faz milagre mesmo. Isso aí. Tem jeito. Então ele mesmo falava que aqui eu não conseguiria, e pela falta de fé. Que Jesus foi criado comigo aqui. Dava um pouco de importância, né? Dava um pouco de importância a ele, entendeu? E olha que nem a mãe dele deu essa pouca importância a ele, né? Mesmo sendo chamada, teu filho está ali falando, porque é aquele pessoal que já não dava menos importância, dizia que era louco, aí vai a mãe lá e dá aquela coisa que nos coloca como irmãos, né? Ou seja, quem são meus pais? Quem será minha mãe, né? Ou seja, nós estamos todos aqui. Quem fomos nós nas passadas reencarnações? O que nós estávamos fazendo um com os outros aqui? Né? Com questões de reflexão, né? Mas como eu sou
muito assim do aqui e agora, eu prefiro não pensar nisso aqui. Eu prefiro pegar o daqui e agora e dizer assim, bom, se eu fui aquela, seja lá o que for, para trás, daqui para frente eu preciso ser melhor, cara. Tá entendendo? Pelo menos com os meus irmãos que me cercam aqui, pelo respeito que eu tenho a eles, seja eles do gênero que for, da coisa que for, do que ele torcer, para onde ele quiser, sabe? Não tem eu tenho que respeitá-lo. Claro que você fazendo isso, eu acho que a gente também obtém respeito, que é uma via de duas mãos, né? Você aceita, você é aceito, você respeita, você é respeitado. É assim, mas a gente às vezes começa pelo pior parte, né? É, você está falando aí que a gente vê até essa criação dele lá em Jerusalém. Poderia até, vamos dizer assim, achar que ele não é muito bom na cabeça, não. Ele fica falando umas doido, coisas aí que... Não chama os médios até hoje de louco? Não sei. Ué, é médio, está com problema. Psiquiatria, punham a ferros, às vezes, nos hospitais psiquiátricos aí, que hoje até está proibido. Né? O que Kardec falou, né? Os manicômios estão cheios de médios e os centros espíritas cheios de loucos. Está cheio de louco. Tá aí. É por aí, então muito cuidado com isso, né? Como eu dizia lá na França, tem um manicômio que diz assim, nem todos que aqui estão são, mas nem todos que são aqui estão. É uma realidade. Né? Quando a gente se tem o conhecimento da obsessão, né? A França é craque nisso, viu? Inclusive tem um cemitério que diz assim, ó, nós que aqui estamos esperamos vocês que aí estão. Ou seja, fica tranquilo que a hora vai chegar. Tem uma frase que diz assim, faça do seu dia, né? Viva o seu dia como se fosse o último dia da sua vida. Um dia você acerta. Um dia você acerta, isso aí. Um dia vai ser o último, né? Bom, aliás, será o último de uma vida material. Verdade. Que a gente há de continuar, porque não é possível. Continuar. A gente que vê, que estuda, que adquire conhecimento e tal, a gente tem que raciocinar da seguinte maneira. Morreu, acabou, então para que tudo serve? Isso não teria sentido, né? Parece que fica um negócio sem sentido. Eu vou aproveitar isso como? Então eu tenho o meu lado psíquico, que vai somar essas coisas todas para evoluir enquanto ser espiritual que sou. Isso mesmo. Bom, então agradecemos, César, a sua participação. Estamos finalizando mais um programa Luz na Penumbra, estudando o livro A Gênese de Allan Kardec. E hoje finalizamos o item 21 do capítulo 17, Predições do Evangelho. Paz, bem a todos os corações. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Continuamos o estudo desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, uma obra na qual nós estudamos, na primeira parte, os princípios teóricos e na segunda parte, a exemplificação, a ilustração desses mesmos princípios codificados por Allan Kardec. São ideias e princípios próprios da teologia que estão desenvolvidos aqui à luz da doutrina espírita. Nós estamos estudando agora juntos, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, o capítulo 4 da segunda parte da obra, no qual o nosso querido codificador Allan Kardec nos traz o depoimento, a história
da encarnação, da desencarnação e da reentrada no plano espiritual de espíritos, por ele, Kardec, classificados como espíritos sofredores. Nós estamos já há alguns encontros estudando juntos o espírito Clare. É um depoimento muitíssimo rico, com muitas nuances, com muitos ensinamentos, e que nós estamos estudando aqui juntos. E nós, depois de pensarmos o espírito Clare, que, como espírito sofredor, claro, sofreu no plano espiritual. Em função de quê? Porque ela era uma mulher bonita, tinha poder, era rica, mas extremamente superficial, praticamente leviana. Valorizava as coisas da matéria e sequer dava a mínima atenção às coisas do espírito. Sofreu muito pelo egoísmo no plano espiritual sozinha, porque essa é a questão, ou essa é a situação que aguarda os que são egoístas aqui quando encarnados. Mas ao longo do tempo, e Kardec faz esse registro, várias comunicações foram trazidas pelo espírito Clare. E a esse propósito, nós vemos que o espírito Clare, porque as comunicações foram dadas ao longo de algum tempo, nós temos a oportunidade muito interessante, muito didática para todos nós, de como o espírito transita daquele perfil de, digamos assim, superficialidade para a convicção ou para o discernimento dos valores superiores do espírito. Naturalmente, que Clare foi ajudada pelo médium que trazia as suas mensagens. Depois, Clare falou sobre o seu marido Félix, extremamente superficial, materialista, que a fez sofrer. E nós chegamos, então, a algumas questões de base, e Kardec, como sempre, faz perguntas a São Luís, que é o presidente, digamos assim, de honra da Sociedade Espírita de Paris. Uma das perguntas foi exatamente sobre o que se deve entender por trevas, em que se acham mergulhadas certas almas sofredoras. Porque Clare, ao relatar a situação de seu marido Félix no plano espiritual, referiu-se ao fato de ele estar em trevas. E nós também já estudamos isto aqui do ponto de vista teológico e também do ponto de vista até científico e da ciência espírita. Mas Kardec faz ainda uma outra pergunta a São Luís. Ele pergunta a propósito desta situação em que Clare vai mudando a sua postura mentoespiritual, portanto, ela vai transitando daquele perfil que ela tinha quando estava encarnada e do novo perfil, ou perfil renovado, que ela apresenta nas últimas comunicações. E é por isso que Kardec faz esta pergunta a São Luís. Qual a causa de a educação moral dos desencarnados ser mais fácil que a dos encarnados? As relações pelo espiritismo estabelecidas entre homens e espíritos dão aso a que estes últimos, os espíritos, se corrijam mais rapidamente sob a influência dos conselhos salutares, mais do que acontece em relação aos encarnados, como se vê na cura das obsessões. Esta é a ponderação que faz Kardec em complemento à pergunta que ele dirige a São Luís. E a resposta, lá na Sociedade Espírita de Paris, vem a seguir. Diz-nos São Luís: o encarnado, em virtude da própria natureza, está numa luta incessante devido aos elementos contrários de que se compõe e que devem conduzi-lo ao fim providencial, reagindo um sobre o outro. Quais são esses elementos
a que ele está exposto e de que é composto, que São Luís diz que são contrários. Nós vemos aqui que são a matéria, o espírito, que o espírito é, e o corpo intermediário, o perispírito. Então, a matéria, diz São Luís, facilmente sofre o predomínio de um fluido exterior, porque nós estamos mergulhados em fluidos e muitas vezes fluidos de natureza ou de direção, não só diferente, mas às vezes oposta. Então, se a alma, com todo o poder moral de que é capaz, não reagir a essas insurgências, a esses avanços de fluidos exteriores que muitas vezes podem nos fragilizar, inclusive no campo da nossa vontade, diz São Luís que, se com todo o poder moral de que é capaz a alma não reagir, deixar-se-á dominar pelo intermediário do seu corpo, o perispírito, seguindo o impulso das influências perversas que o rodeiam. E isso com facilidade, tanto maior quanto os invisíveis, que a subjugavam, atacam de preferência os pontos mais vulneráveis às tendências para a paixão dominante. Aqui, naturalmente, que São Luís avalia toda a circunstância de que, estando encarnados, nós estamos vulneráveis a influenciações de natureza vária, inclusive de fluidos que são nocivos ao nosso projeto evolutivo, e então ele fala do impulso, diz ele, das influências perversas que nos rodeiam. Por isso que Jesus disse, vigiai e orai. Então, esse impulso das influências perversas que nos rodeiam, esse impulso pode nos trazer grandes dificuldades para nos fragilizar no campo da vontade e, portanto, pode comprometer o nosso projeto evolutivo, porque somos frágeis ainda. E isso com facilidade tanto maior quanto os invisíveis, porque os espíritos desencarnados têm essa presença invisível, presença entre aspas, naturalmente, porque eles estão presentes, mas não são vistos, o que facilita a atuação deles. E então, esses espíritos podem nos subjugar se nós não estivermos atentos. Podem atacar-nos, de preferência, em nossos pontos mais vulneráveis, na verdade, em nossos defeitos, em nossas tendências menos felizes, que são, na verdade, uma paixão dominante, essas nossas tendências que são mais negativas. Outro tanto não se dá, diz o Espírito São Luís, outro tanto não se dá com o desencarnado. Por que o desencarnado não está neste contexto tão desfavorável para a força da nossa vontade? Então, diz-nos São Luís que isso que acabamos de comentar sobre o espírito encarnado, ou a situação, o contexto do espírito encarnado, ele diz que isso não acontece com o desencarnado, porque ele está posto sob a influência semimaterial e não se compara por seu estado ao encarnado, exatamente por isso, porque todos aqueles fluidos, muitas vezes, desconcatenados, misturados, fluidos de vária natureza, isso não se compara com o estado do encarnado, que é este. Mas o desencarnado não está sujeito a esta, digamos, avalanche de fluidos. Então, o respeito humano, diz São Luís, tão preponderante no homem, não existe para aquele que, na verdade, está nesse contexto. E só este pensamento é bastante para compeli-lo a não resistir longamente às razões que o próprio interesse lhe aponta como boas. Aqui é uma questão do ponto de vista da psicologia do próprio espírito. Como assim? Porque nós mesmos temos, certamente, cada um de nós tem de uma ou outra experiência, em que nós
começamos a resistir a alguma ideia pouco saudável, pouco feliz. E aí, depois de um certo tempo de essa ideia ficar nos assediando, nos martelando, nós não resistimos por um longo período. E aí, nós também deixamos de lado as razões que o próprio interesse nos aponta como boas. Já não lhe ocorreu que nós, muitas vezes, trabalhando contra nós mesmos, e sabemos que isso acontece, sabemos que isso labora contra o nosso projeto evolutivo, sabemos que aquilo não nos faz bem, no entanto, acabamos fazendo. Muitas vezes nós despertamos quando já estamos exatamente nesse campo, quando nós já estamos executando uma ação que nós sabemos e já sabíamos de antemão que não é apropriada ao nosso bem, à nossa trajetória que nós desejamos seja vitoriosa para sermos isso que desejamos ser, espíritos felizes. Afinal, quem não quer ser feliz? Mas há essas determinadas circunstâncias que são esses desafios. Na verdade, Jesus foi tentado, Paulo foi tentado, os grandes espíritos missionários foram tentados, no sentido de que eles foram assediados ou por entidades diretamente, ou por fluidos de natureza vária no contexto em que estavam inseridos, em que estavam encarnados. Então, na verdade, continua aqui o Espírito São Luís, que nos traz essas reflexões, esses raciocínios, quando nós estudamos o Espírito Clare, que está no capítulo 4 da segunda parte desta obra, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, e que nós estamos estudando aqui juntos pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, e continuamos assim com as reflexões, os raciocínios, as explicações do Espírito São Luís a Allan Kardec, nosso amado codificador, aqui ao estudarmos a trajetória do Espírito Clare, classificado por Kardec como um espírito sofredor. Diz ainda São Luís que o espírito pode lutar, sim, e o faz mesmo geralmente com mais violência do que o encarnado, visto ser mais livre. Por isso que o espírito desencarnado também pode até praticar o mal. Claro que isso labora contra o seu bem-estar e o sucesso no seu, claro, desejo de ser feliz. Mas é o que nos acontece, encarnados ou desencarnados, mas quando estamos desencarnados, nós estamos mais livres de determinadas incursões, sugestões e pressões dos fluidos e das entidades que podem estar no nosso entorno. Nenhuma cogitação de interesse material, lembra-nos São Luís, de posição social se lhe antepõe ao raciocínio, porque no plano espiritual não há mais nenhum motivo para ele ter interesse material, quando aqui ele se vê lançado ou cogitado ou atraído por vantagens materiais, por desejo de deter, comprar, deter, às vezes até comerciar bens materiais de toda a natureza. E também, diz-nos São Luís, também ele não cogita, o espírito desencarnado não cogita de posição social, porque ele não está mais encarnado. Portanto, essas questões não se antepõem, não contrariam o seu raciocínio, não se antepõem ao seu raciocínio. Porque, então, nesse caso, o espírito luta por amor do mal, diz a expressão de São Luís, luta por amor do mal. Na verdade, nós vemos isso muito claramente quando conversamos com os espíritos à mesa mediúnica. Eles têm uma luta, um desejo de, entre aspas, sucesso, porque gostam de praticar o mal, se satisfazem na prática do mal. Mas
São Luís aqui nos diz que cedo esse mesmo espírito adquire a convicção da sua impotência. E muitas vezes nós verificamos isso no mesmo momento em que conversamos com um espírito que tem esse perfil em face da superioridade moral que o domina. Na verdade, quando ele está à mesa mediúnica, ele está num ambiente com fluidos positivos, com fluidos do bem, e isso causa nele esta sensação de impotência, porque o bem pode antepor-se ao mal. O mal tenta, mas não consegue completamente sobrepor-se ao bem, porque o bem sempre vence. Então, a perspectiva de melhor futuro lhe é mais acessível. No plano espiritual, o espírito tem acesso a determinadas situações, determinadas ideias e, sobretudo, a oportunidade de verificar diretamente as consequências do mal que pratica e do bem que pratica. Portanto, essa perspectiva de um futuro melhor para ele é mais acessível enquanto ele está desencarnado. Por quê? Porque ele se reconhece na mesma vida em que se deve completar esse futuro. Ele tem a noção de que a vida continua. E isso está sempre no mesmo plano, na mesma linha. E essa visão não se turva no turbilhão dos prazeres humanos, porque, na verdade, isso não acontece enquanto nós estamos aqui no turbilhão dos prazeres humanos, mas pode eventualmente acontecer também se o espírito estiver muito vigilante, como nos aconselhou e até, na verdade, nos advertiu São Luís no início desta resposta à pergunta de Allan Kardec, nosso querido codificador. Em uma palavra, diz São Luís: a independência da carne é que facilita a conversão. Por isso o espírito Clare, que nós estamos estudando, pôde dar várias comunicações e nós vamos vendo como foi se transformando a sua perspectiva, como foi se dando a transição de uma situação ou de um nivelamento espiritual que lhe causou o sofrimento quando despertou no plano espiritual, e no final, ou nas comunicações finais, quando ela já nos traz verdadeiras situações e verdadeiros comentários afirmando esses princípios evangélicos. Uma questão que também se deve à forma como o médium que lhe servira de instrumento sempre atuou com amor junto dela. Então, diz-nos aqui o espírito São Luís: em uma palavra, a independência da carne é que facilita a conversão. É o caso de Clare, principalmente quando se tem adquirido um tal ou qual desenvolvimento pelas provações cumpridas, exatamente o que aconteceu com Clare. Um espírito, diz ele, um espírito inteiramente primitivo seria pouco acessível ao raciocínio. Sim, nós não precisamos nem comentar esta questão, porque o espírito primitivizado não tem possibilidade de raciocínios mais elaborados, não diríamos nem sofisticados, mas um pouco mais elaborados. O que, aliás, não se dá com o que já tem experiência da vida, que é o caso de Clare. Então, sob esse contexto, nós vemos que ela já teve acesso a tudo isso de que estamos falando estudando junto com São Luís, e é exatamente por ter a experiência da vida como encarnada e da vida até do sofrimento que ela viveu no plano espiritual é que ela alterou não só o seu padrão moral, mento espiritual, mas ela, em função disso, evidentemente, alterou a sua escala de valores, que é exatamente alguma coisa que, de um modo geral, nós consideramos que seja estática, mas a escala de valores, fundamentalmente, é flexível, no sentido de que,
quanto mais nós encarnamos e quanto mais nós nos esforçamos para lutar, nós vamos alterando a nossa escala de valores. Algumas questões que estavam como valores negativos, por exemplo, eu não preciso praticar a caridade, passa a ser, que é um valor negativo, passa a ser um valor positivo. Qual é o problema? Eu sou a favor do aborto, quando ele entende todo o contexto da vida, que estua pelo infinito dos espaços, então, esse valor vida passa a ser positivo na escala de valores desse espírito, esteja ele encarnado ou desencarnado. Então, um espírito inteiramente primitivo seria pouco acessível ao raciocínio, que, aliás, não se dá com o espírito que já tem a experiência da vida. Ademais, no encarnado, como no desencarnado, em ambas as situações, é sobre a alma, é sobre o sentimento que se faz mister atuar. Portanto, é o sentimento a grande porta de entrada para que o espírito encontre os verdadeiros valores superiores do espírito e sobre o qual sentimento que nós naturalmente precisamos atuar principalmente quando estamos conversando com os nossos irmãos desencarnados à mesa mediúnica, muito especialmente quando conversamos com os espíritos muito mergulhados, muito convictos na prática do mal. Coisa que, então, reflete os valores, a escala de valores desse espírito, mas ao longo da conversa, de um modo geral, nós conseguimos fazer com que os espíritos nessa condição possam estabelecer novos parâmetros e reconsiderar os seus valores e as suas posturas. Conclui, então, São Luís aqui, em O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, encerrando o capítulo 4 da segunda parte, no qual o nosso querido Allan Kardec nos apresentou para nós estudarmos, e o fizemos juntos aqui pela Rádio Rio de Janeiro, no programa Luz na Penumbra, para nós estudarmos todas estas questões. Então, finaliza São Luís a resposta que dá à pergunta de Kardec a respeito da causa de a educação moral dos desencarnados ser mais fácil que a dos encarnados, o que vai ao encontro da questão trazida pela história, pela trajetória do Espírito Clare. Conclui, então, São Luís a resposta a Kardec e também o capítulo 4 desta segunda parte desta obra. Diz-nos São Luís: toda ação material pode sustar momentaneamente os sofrimentos do homem vicioso. Repetindo, toda ação material pode sustar momentaneamente os sofrimentos do homem vicioso. Mas o que ela não pode é destruir o princípio mórbido residente na alma. Essa é a tarefa do próprio espírito. Todo e qualquer ato que não vise aperfeiçoar a alma não poderá desviá-la do mal. Todo e qualquer ato que não vise aperfeiçoar a alma não poderá desviar essa mesma alma do mal. Assinado São Luís, a cujo coração nós agora enviamos nossa gratidão profunda, extensivos também a Kardec e a todos os nossos mentores que nos têm ajudado e iluminado os nossos propósitos de evolução através do espírito da doutrina espírita. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas,
possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.